Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a aplicação das derivadas. Como nós estudamos em aulas anteriores, as propriedades das derivadas, as regras de derivação, estudamos também as derivadas de ordens superiores, onde você usa a ideia de derivar o resultado da derivada, ou seja, partindo de uma primitiva. Estudamos também a ideia dos máximos e mínimos de uma função, onde essa função apresenta esses valores ao qual você consegue aplicar isso para resolver, digamos, alguns problemas de cunho físico, biológico, da engenharia, da economia. E hoje nós vamos ver de modo específico essas aplicações das derivadas. Ou como que eu associo a derivada a um problema da física, por exemplo, a um problema da geometria. Então, como foi citado anteriormente, a gente pode usar a ideia dos valores de maximização, otimização, ou simplesmente usar a ideia de taxa de variação. Como que isso funciona? Bom, a ideia que o ser humano sempre tem de relacionar as grandezas da natureza de um modo amplo é o seguinte: eu quero ver qual é a taxa de relação de uma grandeza A em relação a uma grandeza B. Quando eu falo isso, taxa de variação, existem algumas taxas de variações que são conhecidas, como por exemplo uma taxa de variação média, ou a taxa de variação simplesmente variando o valor final e o valor inicial, que é conhecido como uma função delta, ou também, ao que é o caso que a gente vai estudar, que é a taxa de variação instantânea de uma determinada grandeza, ou seja, instante a instante do que aquilo está mudando. Qual que é a alteração de uma grandeza em relação a outra a cada instante. Então essas aplicações das derivadas são de vários setores da ciência. Dentro da economia, por exemplo, para você modelar bolsas de valores, a questão da ideia de lucro, prejuízo, esse tipo de grandeza são modelados por funções e podem obedecer essa ideia de taxa de variação, dependendo das grandezas das quais você vai associar. Dentro da biologia, por exemplo, você tem taxa de variação de crescimento populacional de uma determinada bactéria ou de um determinado fungo em uma quantidade de amostral. E você pode também relacionar essas taxas de variações, por exemplo, o crescimento populacional de uma bactéria, com variação de temperatura. É um exemplo específico do que pode acontecer. E você quer exprimir esses valores de taxas. Na física, como já foi citado exemplos da velocidade, aceleração de um corpo, também é dado em função da taxa de variação, espaço e tempo. Todos os fenômenos, digamos, físicos estão associados a essas taxas de variação. E aí isso pode ser de primeira ordem ou de segunda ordem. Aí vai entrar a ideia das derivadas de ordem primária, ordem secundária e terciária, ou seja, uma derivada de segunda ordem pode representar que grandeza física? Uma derivada de primeira ordem pode representar que grandeza física? Então, por isso que nós tivemos que estudar essas propriedades das derivadas para agora conseguir aplicar em alguns problemas iniciais, para que vocês tenham uma introdução a essa ideia da aplicação das derivadas. A taxa de variação instantânea é o foco da nossa aula, ou seja, nós vamos calcular a derivada de uma função, só que nós vamos chamar isso de taxa de variação dessa função, e essa função vai representar para nós uma grandeza a qual posso mensurar. Só que eu não vou calcular o valor exato dessa grandeza, o que eu vou obter na verdade é a taxa de variação dessa grandeza em relação a uma variável. Isso é diferente de eu calcular o valor exato dessa grandeza. Então isso dentro do cunho da física é muito comum, é muito útil, porque muitas vezes eu não consigo mensurar o valor exato de uma grandeza, mas eu consigo saber como essa grandeza muda em relação a uma variável específica. Então vamos para os exemplos aplicados, onde eu consigo associar a taxa de variação, ou seja, a derivada, a um problema específico. Vamos ler com calma esse enunciado para nós entendermos o que o exercício está pedindo para nós e aí em seguida vamos aplicar a ideia de derivada da taxa de variação e obter o que se pede no exercício. Então o exercício afirma o seguinte: um comedouro de ração em um aviário, no formato de um cone invertido com um raio do topo médio de 40 centímetros de altura e 60 centímetros, reduz a sua quantidade de ração a uma taxa constante de 120 centímetros cúbicos por hora. Qual é a taxa de variação da altura da ração quando ela está a 25 centímetros? Bom, o que temos que ressaltar aqui de interessante é esse valor de 120 centímetros cúbicos por hora. Eu tenho que entender isso como sendo uma taxa de variação de um volume por tempo. Você pode perguntar: bom, professor, como que o senhor sabia que a taxa de variação é volume por tempo? Pelas unidades de medida. Como a unidade de medida em questão dada é centímetro cúbico e hora,
Então eu associo o centímetro cúbico ao volume e associo a unidade de hora ao tempo. Então eu sei que aquela taxa de variação de 120 significa o quê? Uma taxa de variação de volume por tempo em relação ali a 120. Então quanto que muda a proporção de volume por tempo é de 120. Bom, esse é o primeiro passo a observar. O segundo passo a observar é a figura do bebedouro. Então, como ele disse, é num formato de um cone. Eu tenho aqui Hzinho, que é a altura da ração, eu tenho a altura do cone, que é 60, e a base, que é o raio de 40. Bom, primeiramente, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu posso usar a geometria ao meu favor para escrever uma relação entre o raio e a altura. Então, qual propriedade da geometria seria interessante usar aqui para me relacionar o raio com a altura? Eu vou usar semelhança de triângulos, ou seja, vou pegar esse triângulo inferior e vou pegar o triângulo superior, esse triângulo maior, e vou fazer uma proporção entre esses caras usando a semelhança entre triângulos. Então veja, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou relacionar a altura, o raiozinho do triângulo menor, com o raio do triângulo maior. Então eu faço a proporção 40 dividido por R, 40 dividido por R, tem que ser proporcional, ou seja, igual a 60, que é a altura do triângulo maior, por H. Então, usando a semelhança de triângulos, eu tiro essa relação. 40 dividido por R é igual a 60 dividido por H. Isolando o valor do R, eu encontro que o raio tem que ter um valor de 2/3 da altura Hzinho. O que significa isso? Significa que você achou uma relação entre Hzinho e Rzinho, ou seja, entre o raio menor e a altura menor. Agora, o que eu posso fazer em seguida? Como a grandeza associada é o volume, eu posso escrever o volume de um cone. Como que eu escrevo o volume de um cone? O volume de um cone é dado pela área da base vezes a altura dividido por 3. Aplicando essa equação do volume, eu posso escrever aqui, então, πr ao quadrado dividido por 3 vezes h. Então, esta equação aqui nada mais é que π vezes r ao quadrado vezes a altura h dividido por 3. Bom, mas quanto que vale o r? O r, nós encontramos que ele vale 2/3 de h. Então, eu fiz a substituição. No lugar do r, eu coloquei o valor de 2/3. O valor de 2/3. Então, a equação fica π sobre 3, 2/3 ao quadrado vezes h. Limpando aqui, eu encontro o seguinte, uma expressão para o volume, dado dessa maneira, 2h sobre 3 ao quadrado, π sobre 3 vezes h. Fazendo a distributiva, eu vou encontrar o quê? 4π dividido por 27, h ao cubo, né? H ao quadrado vezes h, h ao cubo. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27. E o 4 vem do 2 ao quadrado. Então, eu encontro uma expressão para o h. Certo? Para o volume, desculpa. Em relação ao volume, eu tenho h, eu posso escrever o seguinte, passando aqui, eu posso escrever o seguinte, a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Agora vem um truque bem interessante, que é, eu não posso esquecer que o h e o volume têm uma relação entre eles. Se eu quero tomar a derivada entre o tempo e o volume, eu preciso escrever o quê? Eu preciso escrever uma variável que dependa da outra. E isso a gente estudou já em aulas passadas, que é o quê? A regra da cadeia. Não tem como eu tomar a derivada aqui do volume em relação ao tempo se eu não considerar a regra da cadeia. Bom, como vai funcionar a regra da cadeia? Eu quero, no final da história, escrever a derivada dv dt. Bom, para aplicando a regra da cadeia, dv dt vai ser igual a dh, a dv dh, dh dt. Regra da cadeia. Vou escrever aqui. Regra da cadeia. Regra da cadeia. Apliquei a regra da cadeia, eu encontro essa taxa de variação. Como que fica isso? Esse valor dv/dh, eu vou ter que calcular ele, que vai vir da expressão anterior. Quem que é esse dh/dt? dh/dt vai ser o valor dado já no enunciado, que é aquela proporção em centímetros cúbicos por hora.
Então vamos limpar aqui. Assim, eu vou substituir dH dt por essa derivada. Como assim por essa derivada? Eu vou pegar a expressão do volume e tomar a sua derivada, certo? Isso é o nosso dV dH, velhinho. Substituindo aqui no lugar desse cara. Tá aqui. Bom, feito isso, eu encontro o quê? Eu encontro essa expressão. Acabou aqui o meu exercício? Ainda não. Por quê? Porque eu preciso eliminar ou substituir esse dH dt. Então, olha, derivando em relação ao tempo fica como? Bom, então substituindo dH dt por 120, tá aqui, foi dado no enunciado, onde a taxa de variação do volume por tempo era 120, eu simplesmente isolo agora o meu dH dt em relação às demais variáveis. Então eu encontro dH dt 54 dividido por 125 pi centímetros por segundo. Isso aqui é o que ele está pedindo, que é a taxa de variação da altura da ração para quando a altura final vai valer 25. Assim, então, eu encontro uma taxa de variação, ou seja, uma derivada, um valor de h em função da altura ou do tempo. É o que ele pede no enunciado do exercício, encontrar essa relação, essa taxa de variação. Certo? Seguindo. Bom, nesse exemplo do avião, ele quer saber, na verdade, com que rapidez esse avião vai ganhando altura, ou seja, ele quer uma taxa de variação entre essas duas grandezas. Então veja, a primeira coisa que eu posso fazer é associar a vertical com o ângulo de inclinação de partida do avião. Então fazendo isso, eu tenho uma relação aqui, seno de 30 tem que ser igual a y dividido por h, ou seja, cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 é igual a meio, logo eu tenho uma relação entre h e y. h deve ser igual a 2y, simplesmente isolando ali o valor de h em relação a y. Lembrando o seguinte, vou pegar o dH dt, tomar a derivada dy dt. Fazendo isso, de um lado eu vou ter dH dt, do outro lado eu vou ter dy dt. E a proporção entre os dois é o valor 2. Assim, basta eu substituir o valor da velocidade que ele me deu, que é dH dt, por 900, e eu vou ter 900 igual a 2y, 900 igual a 2y, 2dy dH. Logo, dy dt vai ser igual a 450 metros por segundo. Isso significa a taxa de variação com que esse avião está subindo. Aqui é tempo. Tempo. dy dt. Desse modo, chegamos à seguinte resposta. O problema apresenta um ganho de altura a uma rapidez de 400 km por hora. Isso significa não a velocidade, mas o ganho de altura em relação a isso. Por isso é uma taxa de variação, é uma proporção a qual uma grandeza muda em relação à outra. As aplicações das derivadas, de modo geral, das taxas de variações, são de forma infinita. Você tem, além disso, dentro da física, de problemas de modo gerais, além dessas taxas de variação, nós temos as equações diferenciais, que advêm dessa ideia toda da derivada. Então, no futuro, vocês vão ter disciplinas que envolvam essas equações diferenciais, e aí vocês vão ter que resgatar todos esses conceitos de taxa de variação, derivada, regra da cadeia, derivadas de ordem superior, para vocês conseguirem modelar ou representar esses problemas físicos com o contexto matemático de uma equação diferencial. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da aplicação das derivadas. Isso faz parte do final do fechamento da disciplina. Uma vez que você estuda as regras de derivação e todas as propriedades de derivada, você tem que entender um pouquinho por que você estuda isso. Então, essa aplicação das derivadas é extremamente importante para nós. É o que basicamente os engenheiros usam do ponto de vista mais prático, é a aplicação das derivadas. Então eu peço que faça uma leitura também minuciosa no material, onde há vários exemplos lá resolvidos de problemas que envolvam também otimização, maximização, minimização de variáveis, e até a próxima.